Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu e o Marcelo a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa autoestima, principalmente na nossa infância, na nossa adolescência e como a gente foi superando. Nós tivemos alguns desafios quando a gente crescia devido às nossas condições não diagnosticadas. E acho que isso levou a gente muito a momentos, certos momentos, que a gente acabava até duvidando de nós próprios, né? Eu com meu TDAH e a Vale com o autismo, a gente teve nossos desafios e se soubéssemos os nossos diagnósticos naquela época, acho que muita coisa teria ajudado, né? Com certeza. A gente, pelo fato de a gente não entender a nossa condição, não saber o que que a gente tem, por que a gente age de determinada maneira, a gente acaba recebendo rótulos e a gente acaba acreditando nesses rótulos, né? Então, o Marcel com o TDAH, ele recebia rótulos lá de, preguiçoso, desatento. E não, era questão só do TDAH que estava ali e era só, precisava de uma ajuda específica. Mas ele cresceu com isso e eu também cresci com várias, né, tipo, metida, mimada, enjoadinha, fresca, tímida demais, se isola. E querendo ou não, sem o diagnóstico, a gente vai crescendo e a nossa autoestima, ela vai ficando meio que Pra baixo. pra baixo, porque a gente acaba acreditando que a gente não tá entendendo o que que é, né? Diferente de muitos pais hoje em dia que têm a oportunidade de poder esclarecer para os filhos isso, né? Então, por exemplo, se a Summer vier me questionar alguma coisa, ou se eu, digamos, se eu fosse minha filha, minha mãe, né, quando eu fosse pequenininha, eu poderia chegar para ela e falar assim, olha, Violet, você tá se sentindo assim porque o autismo faz você pensar isso, isso e isso, não é porque você é feia, não é porque você é estranha. Para mim também, eu acho que esses rótulos não só trouxeram um pouco que de um trauma, assim, mas eu me limitava muito naquelas coisas que eu queria fazer na minha vida. Então, devido ao meu TDAH, eu tinha muita dificuldade de prestar atenção em aulas, especialmente naquelas aulas que eu não tinha interesse algum, como química, física, matemática, enfim. E para mim, eu sempre tive notas menores do que meus colegas, e isso me trazia aquela coisa, poxa, será que eu não sou tão esperto assim? Será que eu não sou tão inteligente, né? Então, Será que eu sou burro? e muitas vezes eu ia para recuperação, e se eu soubesse meu diagnóstico, acho que pelo tratamento, acho que muita coisa poderia ter me ajudado, até ter tirado notas melhores e me sentido melhor sobre mim mesmo, mas como eu não tive o diagnóstico, toda aquela parte da minha infância, adolescência, eu me sentia burro, eu me sentia totalmente incapaz. É a mesma coisa aquela história, né? E o peixe e o macaco. São dois animais diferentes, mas cada um com as suas características, cada um com seus pontos fortes. Se a gente olhar para o peixe e pensar, nossa, esse peixe não consegue escalar se pendurar nesses galhos, nessa árvore, nossa, que inútil. Ou o macaco, nossa, o macaco não consegue nadar, ficar tipo 10 minutos dentro da água. Nossa, que inútil, que burro. É. Se a gente for analisar desse jeito, a gente nunca vai conseguir ver o lado bom de cada um. Então, o peixe, ele é perfeito para estar na água, né? Ele tá ali na água, ele tá se desenvolvendo ali, e o macaco entre as árvores, os galhos e tudo. Então, isso acontece também com a gente. Se os nossos professores, se os nossos pais, se as pessoas ao nosso redor tivessem lidado diferente, né, com a gente não teria muitos traumas que a gente tem hoje em dia. Tipo, digamos, o Marcel tem TDAH, então a professora sabe que ele vai Demorar mais um. demorar ou vai ficar desatento. Então, o que que eu vou fazer para ajudar ele? Eu vou dar um tempo a mais na prova, eu vou explicar uma matéria usando algum hiperfoco dele, né? Então, eu sei que é muito difícil a gente só falar, os professores tinham que fazer isso. Mas no mundo ideal, O que realmente tem me ajudado aqui ultimamente é, primeiro, ter diagnóstico e, segundo, saber quais técnicas, de quais maneiras eu posso, de uma maneira ou outra, diminuir um pouco essa minha desatenção, essa minha falta de interesse, e daí eu poder trazer mais de mim, né, e poder superar muitos desafios que eu tenho com o meu TDAH, mas fazendo aquilo que eu me sinto bem e, ao mesmo tempo, não me sentindo tão inferior aos outros. e algo que o que me ajudou também, além, que é o que eu sempre falo, o diagnóstico é libertador e ele é libertador pela questão do conhecimento. O fato de você entender a sua condição, entender o que você tem e saber que você age de determinadas maneiras
Não porque o outro que tá achando você estranho, o outro que acha você isso ou aquilo, mas sim porque é uma condição que você tem, isso tira um peso enorme das nossas costas. E o que tem me ajudado demais é fazer terapia. E assim, você não precisa nem fazer uma terapia tipo mega, claro, né? Se o ideal seria fazer uma terapia mega constante. Mas o pouco que você conseguir já vai te ajudar, porque você colocando esses pensamentos, esses medos, essas inseguranças em voz alta, você falando isso para alguém que vai entender, que vai saber te ajudar, vai fazer toda a diferença. É. Eu acho que também outra coisa que eu aprendi bem ultimamente é não ter medo de diagnóstico, né? Hum. Acho que tinha muita estigma das pessoas antigamente sobre diagnóstico, sobre ser um TDAH, sobre ter autismo. Eu acho que o fato dos diagnósticos hoje em dia, as pessoas estarem entendendo muito mais que um diagnóstico não é uma sentença, mas sim nada mais é um parâmetro para que você possa daí então saber quais coisas deve fazer para te ajudar ao ajudar o teu familiar. Então, eu acho que é isso. Não tenha medo do diagnóstico. Não é uma coisa, como eu disse, não é uma sentença, não é um rótulo. Ou seja, você traz para você o que realmente vai te ajudar. E não tenha medo disso. Para a gente tem sido muito. Tem aberto vários caminhos, tem nos ajudado de maneira tão incrível que se eu soubesse o que eu sei hoje, durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu teria tido uma adolescência muito mais. Leve. É, E é isso, gente. Fica aqui esse vídeo curtinho só com o nosso depoimento e nosso incentivo para vocês irem atrás de um diagnóstico. Ou caso você não tenha diagnóstico de nada, mas você se sente mal em algum ponto da sua vida, procure terapia. Vale muito, muito a pena. Existem vários projetos sociais por aí, caso você não tenha condição de pagar, né, do bolso. Tem questão de plano de saúde, mas também tem muitos psicólogos que fazem essa questão social, então vai atrás que vai valer a pena. tchau.